Que o Deus da graça e da paz seja com todos vocês. Vamos lá para você que me acompanha mais uma vez. Seja bem-vindo ao canal Naor Souza Acústico TV. E você que está nos acompanhando aí nos vídeos, nós estamos nas exposições do Evangelho de Deus, baseados nos livros de 1 Pedro e 2 Pedro. Agora nós vamos fazer 2 Pedro, capítulo 2, e nós vamos ler todos os versículos, do 1 ao 22. Esse capítulo se faz necessário a leitura dos 22 versículos. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, dos versos 1 ao 22. Eu vou ler aqui. Diz assim a palavra de Deus. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída, atrevidos e arrogantes. Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas, que à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância. Malditos! Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são como fontes sem água,
névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Pois, proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Prometem-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção. Porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Senhor, eis aí a tua palavra e mais uma vez fale conosco por meio de seu Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus irmãos, e a todos também que acompanham esse vídeo, o título continua: Aos peregrinos e escravos, uma carta do céu. Então aqui é nos alertado aqui intensivamente a respeito de dois tipos de pessoas. Logo aqui no versículo 1. Dois tipos de pessoas em nosso meio cristão, em nosso ajuntamento, em nossa assembleia, na Assembleia dos Santos. Falsos profetas e falsos mestres. Dois tipos de pessoas. Ambos aqui eles têm funções malignas, parecidas. Porém, há uma distinção que os difere um do outro. O falso profeta, ele leva ou conduz o povo de Deus, ou o ajuntamento, ou reunião dos santos, à sua destruição. Esse é o falso profeta. O falso mestre, no entanto, ele ensina heresias com suas palavras e ações, negam o soberano que os resgatou e atraem para si mesmos a destruição. Os falsos mestres. Os falsos profetas conduzem o povo de Deus ao ajuntamento ou reunião dos santos. Os falsos profetas conduzem o povo de Deus à sua destruição. Porém, os falsos mestres, eles ensinam heresias e com suas palavras e ações negam o soberano que os resgatou e atraem para si mesmos a destruição. Os falsos profetas conduzem o povo à destruição. Os falsos mestres atraem a destruição para si mesmos. Seus ensinos falsos e suas práticas de libertinagem alcançam muitos seguidores que têm suas carnes famintas, saciadas todas as vezes que os ouvem. Seus corações desejosos de iniquidade recebem a motivação que precisam para viverem uma falsa liberdade e, de posse de palavras agradáveis de alguns desses mestres, aplicam todas as suas forças na difamação contra o caminho da verdade. Meus irmãos, como peregrinos e escravos de nosso Senhor, neste mundo hostil,
nós encontraremos essas pessoas, esses tipos de pessoas em nossa jornada de peregrinação santa. E é assustador saber que essas pessoas estão entre nós, em nossos ajuntamentos, em nossas reuniões. Lembre lá do que nós falamos sobre Akan no audiobook, esse último audiobook que foi postado no canal, audiobook Usados para a Sua Glória. Lá nós falamos sobre Akan. Então essas pessoas têm o espírito de Akan. E essas pessoas estão entre nós, em nossos ajuntamentos, em nossas reuniões, em nossa comunhão. Essas pessoas ceiam conosco, essas pessoas fazem visitas conosco, essas pessoas pregam o evangelho conosco, essas pessoas estão na comunhão conosco. Isso é assustador. Como não somos nós que sondamos os corações, nós não temos o poder de sondar os corações, nós tendemos a pensar como Samuel. Samuel que tinha o entendimento de que o futuro rei de Israel estava bem na sua frente. Quando, na verdade, o futuro rei de Israel estava bem longe dali no campo com as ovelhas. Nós olhamos para alguns homens em evidência, em mídias, em redes sociais, e pelo comportamento desses homens, nós simplesmente decretamos: esse é herege, esse é falso profeta, esse é falso mestre. Justamente porque os erros desses homens, eles estão expostos a todos, né? Eles fazem questão de colocar seus erros nas mídias sociais. Então, pelos erros que nós vemos, como nós não sondamos o coração, então nós observamos com nossos olhos, então nós temos essa tendência de julgar. Mas, infelizmente, não há como haver um meio de defesa, até porque esses homens mesmos, eles mesmos procuram isso de forma gananciosa, procuram expor isso em suas redes sociais, nas mídias sociais, de forma totalmente gananciosa, com o coração totalmente voltado para a ganância. E por isso, eles recebem o resultado da sua plantação. Porém, mais uma vez, é assustador no sentido de haver entre nós, entre os santos de Deus, de haver entre nós falsos mestres. Samuel, ele pensava que o irmão de Davi era o verdadeiro rei de Israel. Se não me engano, era Eliabe. Depois você procura em 1 Samuel. Então Samuel pensava que o irmão de Davi, que estava na frente dele ali, que era Eliabe, ele estava ali na frente dele, o verdadeiro rei de Israel. Porém, o verdadeiro não estava ali. Estava no campo com as ovelhas. Então, aquele que estava bem em frente a Samuel era falso. Eu entendo aqui, meus irmãos, que essa segunda carta de Pedro, que nós acabamos de ler aqui, capítulo 2, seja a mais forte de todas as cartas de Pedro, porque é um aviso direto para nós, os santos de Deus que entendemos o Evangelho de Deus, que vivemos o Evangelho de Cristo. Isso é um aviso direto para nós, que fazemos parte do ajuntamento, que estamos no ajuntamento, estamos na Assembleia dos Santos. Isso é um aviso direto para nós. Até porque as características de um falso profeta e um falso mestre podem fazer parte da grande maioria de nós, de modo até que isso respingue em toda a nossa comunidade cristã.
Isso é muito sério. Muitos de nós possuem uma cartilha de libertinagem. Muitos de nós, a grande maioria de nós, possuem uma cartilha de libertinagem, baseada em seus próprios conceitos inventados, seguem a si mesmos. Muitos de nós fazem isso. Muitos de nós são senhores de suas próprias vidas. E muitos de nós já escolheram seu próprio estômago para ser o seu Deus. Vivem como inimigos da cruz de Cristo. Como está lá em Filipenses 3, versos 18 e 19. Muitos de nós, a grande maioria de nós, aqui em Engenheiro Pedreira, e eu chamo essa responsabilidade para a grande maioria das igrejas batistas e a grande maioria de todas as outras denominações, com seus líderes e pastores aqui em Engenheiro Pedreira, com seus atos, negam veementemente o senhorio de seu Senhor. Com arrogância e leviandade, tomados pelas paixões sensuais de sua carne, não tentam seduzir. Eles não tentam seduzir. Eles conseguem seduzir. Os que estavam quase conseguindo sair da jaula maligna em que eles próprios estão. Se você está acompanhando aí, enquanto eu estou falando aqui, você está entendendo perfeitamente o que está sendo dito a nós aqui pelo Espírito. Acompanhe aí, 2 Pedro, capítulo 2. Nós estamos em 2 Pedro, capítulo 2. São servos de si mesmos. O seu coração enganoso é o seu guia. Nós não podemos negar essa realidade que o Senhor nos expõe. Nós não podemos negar isso. Isso está em nosso meio. E nós precisamos falar as verdades em cima disso. Nós precisamos trazer isso à luz. Porque nós precisamos ser expostos. A luz do mundo é exposta a todos aqueles que estão nas trevas. Jesus Cristo diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz, você está vendo aqui, a lâmpada, ela está me expondo, mesmo eu estando com a camisa preta. Eu estou em exposição aqui. Então é isso que o Senhor quer fazer conosco, com a sua igreja, no Brasil, no Rio de Janeiro e aqui em Engenheiro Pedreira. Nós não podemos negar essa realidade que o Senhor nos expõe, porque o desejo do Senhor é nos trazer para a luz e nos expor. Esse é o desejo do Senhor para a sua igreja. Para a sua igreja nesse país e para a sua igreja aqui em Engenheiro Pedreira. Porém, muitos de nós se incomodam com a luz. Muitos de nós se incomodam com a luz. A exposição é um incômodo. E, automaticamente, as trevas são mais confortáveis. Então, eu termino aqui com uma pergunta. Diante de tudo que nós ouvimos aqui do Espírito, a pergunta é: qual de nós quer ser exposto? Qual de nós quer ser exposto? Qual de nós quer ser exposto pelo Senhor das luzes, o Deus que não muda, o Pai das luzes em que não há mudança e nem sombra de variação? Diante dessa verdade, qual de nós quer ser exposto?
Então, mediante esta pergunta, o homem de Salmo 139 aguarda a nossa resposta. Senhor, nós te pedimos, ó Pai Santo, graça, te pedimos misericórdia, ó Pai, te pedimos, ó Pai Santo, perdão por nossos atos, por nossas transgressões, por nossos crimes contra ti, contra a tua lei. Nós te pedimos, ó Pai Santo, humildemente, nós suplicamos que o Senhor, por favor, coloque em nós um coração desejoso de obedecer a ti continuamente. Um coração desejoso de obedecer a tua lei, um coração desejoso de estar perto de ti, ainda que isso nos exponha. Ó Deus, e que, se é da sua vontade nos expor, que o Senhor nos exponha, que o Senhor nos exponha ou que o Senhor exponha a muitos que estão dentro de ajuntamentos, dentro da comunhão dos santos, mas são inimigos da sua cruz. Ó Senhor, nos dê discernimento por meio de seu Espírito. Ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, fique com Deus e até a próxima, se o Senhor assim desejar.